As mudanças bruscas no clima do planeta atingem o homem e a natureza. Mas como acabar com tanta agressão? Como resolver um problema que nós mesmos ajudamos a criar com nossas máquinas modernas? Durante 15 dias, representantes de mais de 190 países se reuniram para falar sobre isso. Um encontro de muitas ideias e poucas propostas reais. Aqui na região, essas oscilações de temperatura são sentidas no campo e também na zona urbana. Durante 2 semanas, o mundo era do tamanho de Copenhague. Foi quando os líderes de 192 países se reuniram na Dinamarca para responder: o que vai ser do futuro do nosso planeta? O objetivo do encontro era estabelecer metas de redução de emissões de gases que provocam o efeito estufa. Mas a COP15, como foi chamada a reunião, se transformou num evento em que muito se falou e pouco se resolveu. O Brasil, apontado como o 4º maior poluidor por causa das queimadas na Amazônia, foi um dos poucos que apresentaram propostas corajosas. Na tribuna, o presidente Lula chegou a apelar na esperança de ser seguido. Se for necessário fazer um sacrifício a mais, o Brasil está disposto a colocar dinheiro também para ajudar os outros países. Como eu acredito em Deus, eu acredito em milagre, ele pode acontecer. E quero fazer parte dele. A grande expectativa estava nas mãos do presidente Barack Obama. Era a chance dos americanos acabarem com a fama de vilões do meio ambiente que vem desde os tempos de George W. Bush, que se recusou a assinar o Protocolo de Kyoto. Mas Obama deu um banho de água fria no discurso. Ele não nega o aquecimento do planeta, mas não abriu mão da proposta tímida. E depois dos compromissos oficiais, voltou correndo para Washington, porque queria evitar a chegada da nevasca. Frustrou, né? Eu acho que ele não compensou nem as emissões do seu avião levando-o até Copenhague. Era melhor que ele tivesse ficado em casa para não fazer o triste papel que ele fez e talvez fosse melhor, inclusive, que ele devolvesse o Nobel, porque hoje ele não fez por merecer nenhuma premiação, nenhuma condecoração, porque simplesmente o maior país do mundo, o maior emissor dos gases de efeito estufa, o país que talvez tenha dado a maior contribuição junto com os países europeus para que o problema acontecesse, hoje agiu como se ele fosse um país pobre, sem responsabilidade e sem querer nenhum compromisso concreto para resolver o problema. Os Estados Unidos culpam a falta de ação da China pelo fiasco de Copenhague. Mas o país asiático também não se move porque os americanos não se mexem. O acordo final só deve ser assinado em 2010, num novo encontro previsto no México. Na Dinamarca, nenhum dos 120 chefes de Estado ficou para fazer a foto oficial desse desastre histórico. Infelizmente, essa irresponsabilidade dos líderes mundiais, quem vai pagar a conta dela é a população do mundo. Os pesquisadores afirmam: o mundo já consome muito mais do que o planeta pode oferecer. O fracasso das negociações em Copenhague é como se os grandes líderes mundiais não enxergassem que o clima, o ambiente em muitos países já não são mais o mesmo. Os efeitos do temido aquecimento global não são uma previsão para o futuro. Na verdade, já são sentidos por todos nós. Aqui em Mogi das Cruzes, isso acontece principalmente na zona rural. O produtor Francisco Quezuca é o exemplo de um resultado inesperado. Há 10 anos resolveu plantar no sítio em Itaiaçupeba 180 pés de lixia apenas para consumo próprio. A árvore só garante boa produtividade em temperaturas altas, o que não era o caso de Mogi das Cruzes quando Francisco começou. O produtor conta que nem deu tanta importância na época e plantou os pés um próximo do outro. Para a surpresa dele, depois dos anos com o aumento do calor, as árvores incharam.
Agora fica até difícil saber onde começa uma e termina outra. E todas estão carregadas de frutos. Agora, para seu Francisco, a lixia garante um dinheirinho extra. E acredita que é consequência do aquecimento global. Isso aqui para o senhor é um bom sinal ou é um mau sinal? De um lado é um bom sinal, mas para produtor de fruta sim, mas em termos de aquecimento não. Por quê? Porque tem incidência de granizo que vai ocorrer muito mais do que o normal. Por causa do aquecimento ela evapora muito rápido e vai descer também muito rápido. E o que está acontecendo é as enchentes. Quem vive de produtos naturais sabe o quanto o clima tem mudado nas últimas décadas, vamos pensar assim, né? Mas nos últimos anos essa diferença foi gritante, né? A gente está vendo assim recordes e recordes de excesso de chuva, o excesso de seca, assim, muito grande num período muito curto. Para a organização ambiental Greenpeace, que monitora também as ações do governo para a preservação do planeta, a situação brasileira deve piorar a curto prazo. O problema do desequilíbrio do clima ele está presente em nosso Brasil. A seca do Nordeste, se era ruim, vai ficar muito pior. A chuva que cai na cidade de São Paulo e na região, né, vizinha a essa cidade, também se agravará ainda mais. A gente está vendo hoje o estado de São Paulo com problemas muito graves. Portanto, a questão das mudanças climáticas é um assunto que tem a ver com as nossas vidas e é essa solução que a gente queria que saísse de Copenhague no exato tamanho, né, do problema, ou seja, uma solução adequada para a solução do problema. Isso não veio, mas nós temos certeza que a pressão da sociedade irá continuar e fará com que em 2010 o problema não deixe de ser apreciado e observado em todos os lugares do mundo e atendido pelos líderes mundiais. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Guarulhos, em Mogi das Cruzes, indicou o que os cientistas chamam de ilhas de calor. São áreas com muitas construções e pouca vegetação, como esse terreno no distrito de César de Souza. O estudo revela também que a temperatura da área urbana é até 13 graus maior que a área coberta pela vegetação da Serra do Itapetí. A medida adotada pela Prefeitura para conter o calor é um plano de arborização do município. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, as primeiras 11 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica já estão garantidas. E 110 já foram plantadas na Avenida João 23. Independente dos Estados Unidos e China ter assinado ou não os documentos de Copenhague, nós vamos sim trazer para a nossa realidade ações concretas de mudança de comportamento, de combate aí ao aquecimento global. E essa arborização aqui na João 23 é um exemplo prático de como que nós estamos fazendo isso em Mogi. O encontro de Copenhague foi um passo pequeno em relação ao tamanho do problema que o planeta enfrenta. Mas para os ambientalistas, nem tudo está perdido. A grande vitória deste ano de 2009 é o assunto ter virado um assunto da preocupação de toda a sociedade, no Brasil e no mundo. Essa é a mensagem de esperança em 2010, porque se o povo quer, esse assunto se resolverá. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e acompanhar os trabalhos do Greenpeace, o endereço eletrônico da organização é o www.greenpeace.org.br. E depois do intervalo, as curiosidades do radar meteorológico instalado em Salesópolis. Não saia daí, o Diário Ecologia volta já.